Eu recomendaria que todo laboratório nesse país tivesse um estudo básico de quais são os principais laboratórios da sua região, quais são os principais hospitais, para onde eles mandam seus pacientes e seus exames. Conheçam essa operação, mas tenha uma governança de produtividade, de investimento e de custos muito boa. Olá pessoal, começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, numa parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que sem dúvida alguma, né, é a voz forte, né? É realmente, vamos dizer, a entidade mãe desse setor de diagnóstico. E a cada programa a gente traz um papo muito interessante, principalmente, né, com as cabeças que comandam esse setor, né, que estão à frente das empresas, principalmente, volto a repetir, para entender que a grande preocupação dessas empresas, dessas indústrias, somos nós, os pacientes, né? Olha, o que eu posso fazer para melhorar a saúde do meu cliente, do meu paciente? Então, nós ficamos muito tranquilos a cada programa, principalmente por saber que nós somos, né, o motivo principal de eles existirem, dessas empresas existirem. E hoje, então, não é diferente. Temos a honra de receber o Renato Fernandes. Muito obrigado por ter aceito o convite. Vai ser um bate-papo com certeza bastante inspirador. Olá, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês, ter esse papo leve, descontraído com Elias e passar o máximo de informações possíveis aí para vocês. Estou às ordens, vai ser um prazer. Espero que essa conversa seja muito boa e enriquecedora para todos. Certamente, obrigado por ter aceito o convite, Renato. Vamos então agora, antes de mergulhar um pouco nessa história do Renato, a palavra do presidente da CBDL, Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diagnóstico por Dentro do Mercado. Hoje nós teremos a ilustre presença de Renato Fernandes. Ele, que tem uma passagem brilhante por várias entidades, várias empresas do setor de medicina laboratorial, traz um pouco da sua experiência, da sua vivência e um pouco de sua visão até do futuro. Para a CBDL é uma grande honra contar com todos esses grandes nomes do nosso mercado e compartilhar um pouco dessa experiência até para vislumbrar o que se pode fazer ainda para cada vez mais garantir a sustentabilidade do mercado de saúde através deste grande instrumento que é o diagnóstico laboratorial. Agradecemos a ele, agradecemos a vocês que nos assistem e prestigiam esse programa e, junto com Elias Awad, espero que vocês assistam muitos outros novos programas que estão aí já no forno para sair em breve. Muito obrigado e até o próximo. Obrigado então, Carlos Eduardo Gouveia. Bom, Renato, queria, antes da gente conhecer um pouco da tua história e também, né, do DB Diagnóstico, né, justamente dessa empresa, né, que tão bem se posiciona no mercado, queria que você falasse um pouquinho da importância, né, do trabalho conjunto com o Carlos Eduardo Gouveia e também da atuação da CBDL. A CBDL, ela consegue trazer para o mercado informações de todos os parceiros, né? Ela traz muito conhecimento, ela defende o mercado de medicina diagnóstica, defende os fornecedores, defende os clientes e defende os pacientes. Então, toda a interação com a CBDL sempre foi muito positiva e enriquecedora. O Carlos é praticamente unânime a visão dele sobre o que tem que ser feito pelo mercado de medicina diagnóstica e é um parceiro de muito tempo. Já demos várias palestras juntos e é uma honra estar aqui contribuindo um pouquinho com esse posicionamento da CBDL positivo perante a todo o mercado laboratorial, a indústria in vitro e, consequentemente, aos pacientes. Muito bem. E olha, use e abuse do diagnóstico por dentro do mercado, porque ele é de vocês, né? Toda novidade boa que tiver, né? É só puxar a cadeira, sentar e a gente já sai contando aqui. Bom, aqui, né, claro, como na minha formação de biógrafo, ninguém passa ileso aqui, né? Ninguém passa sem contar um pouquinho da trajetória. Então, Renato, traz um pouquinho do perfil, né? Para a gente conhecer um pouco mais, né, da tua trajetória. Vou contar um pouquinho, eu sou baiano, sotaque não nega, né? Então, sou baiano, estou fora da Bahia desde 2008, mas sou baiano. Passei por algumas empresas de varejo,
Isso me trouxe muita expertise comercial e operacional, e vim em 2011 para o mercado de medicina diagnóstica. Passei 6 anos responsável pela fusão do DASA com Álvaro, foi bem pós-aquisição do Laboratório Álvaro, no qual teve aquele primeiro momento da reestruturação. Passei mais 6 anos no Grupo Pardini e Fleury, e tive uma experiência internacional, fiquei responsável comercial e de mercado na Espanha e Portugal, com o Cerba. Essas foram as 3 grandes experiências que eu tive, e hoje eu estou desenvolvendo um trabalho junto com o Tobias, com o Valdir, com todo o time do DB, para fazer uma expansão de mercado e, em paralelo, trabalhar em cima da logística também. Perfeito, excelente, muito bom. Parabéns e, sem dúvida alguma, já deu para ver que vai ter riqueza de conhecimento aqui nessa nossa conversa. Bom, experiência internacional sempre é muito importante, né? Com viés europeu, Portugal, Espanha, como você disse, né? E também na linha que você comentou de varejo, né? Uma parte você já trouxe aqui do expertise que o varejo te deu para que você aplique hoje na área de diagnóstico. E essa experiência internacional também, o que é que você aprendeu lá que, sem dúvida alguma, ajudou a moldar um pouco a tua forma de atuar? A grande diferença do mercado europeu para o mercado brasileiro, nessa expertise do B2B, foi um mercado público extremamente sólido, tá? No qual as grandes laboratórios e hospitais públicos são referências técnicas. Então, o atendimento ao SUS europeu é um atendimento de alta tecnologia, alto conhecimento, alta ciência. As referências do mercado lá fora estão no público. Isso é um diferencial muito grande. E o mercado de apoio, de referência laboratorial lá, ele está muito focado na alta complexidade. Um pouco diferente do Brasil, que não só a alta complexidade, quanto a média e a baixa hoje já funciona no mercado brasileiro. Mas um mercado extremamente interessante, a relação dos laboratórios com os hospitais. É um mercado muito mais verticalizado dentro do hospital. As operadoras, elas são a minoria lá, a grande maioria é o mercado público e o mercado particular. Na prática, quem tem plano de saúde na Europa é quem precisa ser atendido rápido. Não é quem precisa ser atendido no melhor laboratório ou no melhor hospital. Então, essa relação fazia com que você tivesse uma visão sempre da saúde do município na Europa. Porque toda vez que você interagia com os diretores, com os gestores laboratoriais e hospitalares, você estava falando sobre o município e não sobre a empresa. Isso trazia uma riqueza epidemiológica muito grande e um foco na população, não um foco na empresa. Isso fez um diferencial muito grande na minha visão do mercado, e eu pude trazer isso um pouquinho para o Brasil também. Perfeito, sem dúvida. Bom, a área de logística do Brasil também, né, é algo completamente, né, ímpar, né, em relação à nossa extensão territorial, população e tudo mais. Mas de lá você trouxe também algum aprendizado, né, que pode ser aplicado, apesar, né, da diferença territorial? Principalmente a medicina preventiva. Lá, o que acontece muito é que os professores desenvolvem novos exames com seus alunos nas faculdades públicas. Fantástico. E trazem sempre muita inovação, principalmente Portugal, que é um berço de investimento científico. Então, por exemplo, há 2 anos atrás, no Brasil, chegou o exame que você faz a predição de lesões de atletas de alta performance, no qual você, pela análise genética, já sabe qual é a lesão que aquele profissional vai ter.
Na Europa, desde 2015 já existe esse Nossa exame. Senhora. Então, eu pude perceber um gap muito grande entre o que é inovação de novos exames, de novas tecnologias, pela Europa ser muito consolidada, existe uma troca de boas práticas entre os maiores laboratórios dos grandes países lá. Um ponto que você citou, principalmente relacionado à logística, foi o grande diferencial que eu percebi lá. A logística aqui, cada laboratório tem a sua. E pelo Brasil ser um país continental, cada laboratório acaba tendo que ter um alto custo de logística e trabalha a logística como um diferencial competitivo. Lá, 100% da logística era compartilhada. Que fantástico. Enquanto um laboratório hoje aqui tem aproximadamente aí 10% da sua receita sendo consumida por investimentos em logísticas exclusivas, com controle de qualidade, normatizada dentro do que a vigilância pede, lá a logística é compartilhada. O diferencial está 100% no atendimento, na capacitação técnica e nos prazos de resultados. Então, você começa a ver como os mercados interagem de forma diferente. Vou dar um exemplo. Logo quando eu cheguei, Elias, eu fui olhar a estrutura e eu tinha 400 enfermeiras num laboratório de apoio e de referência. E eu falei, não, por que tanta enfermeira no laboratório? O que é que vocês fazem? Por exemplo, lá, olha que interessante como isso conflita com a nossa cultura. Lá as enfermeiras, elas têm escalas de trabalhos em clínicas e em laboratórios e também em farmácias. Farmácias, olha. E quem tem operadora, ela pode ir nas clínicas, nos laboratórios e nas farmácias, fazerem os exames pagos e coletados pelas operadoras, que o próprio laboratório de referência diagnosticava e dava esse atendimento personalizado para as operadoras de saúde. Isso aqui no Brasil não é nem imaginável. Então, assim, tem alguns modelos de negócio muito mais disruptivos lá. Muito comum, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um laboratório na Europa dentro de um hospital. Ele não é o hospital que é credenciado à operadora. Quem é credenciado à operadora é o laboratório, e o laboratório comissiona o hospital de acordo com o volume de exames que ele foi atendido e aprovado pela operadora. Então, se você for falar isso hoje no Brasil, vão dizer que você é antiético. E eu olhava e falava, não, mas espera aí, vocês estão discutindo o percentual de comissão para o hospital? É comum, é um modelo de negócio que foge um pouco das diferenças culturais, deixam com que o mercado europeu ele seja realmente uma fonte de aprendizado, de novos negócios, de processo, mas principalmente, Elias, olhar para o mercado público como uma referência em inovação, tecnologia, qualidade técnica. Os grandes mestres da medicina diagnóstica da Europa estão nos hospitais públicos, e isso era um valor inestimável. Assim. Você vê o público investindo, o país investindo no que há de ponta em medicina diagnóstica. Foi a grande diferença. Hoje você, no Brasil, identifica muito mais os grandes laboratórios investindo em tecnologia, investindo em inovação, e o público tentando acompanhar. Acho que esse foi um grande conflito aí que eu tive quando eu imaginava que o público lá seria algo menos representativo, e foi uma grande transformação na minha cabeça ali, entender que era ali que ia vir as grandes inovações, e era ali que a gente ia aprender a poder traduzir isso em novos exames, em novas tecnologias. Isso foi muito positivo.
Parabéns, Renato, porque eu vi entre as tuas capacitações, né, destaque para a visão sistêmica e estratégica. Já está explicado, né, o teu, o teu faro, né, de mercadológico e o teu olhar, né, crítico, né, e observador. E aqui, Renato, nós estamos com a área pública e privada na mesma mesa ou cada um está numa mesa, sentado numa mesa nessa luta aí? Quando você analisa o mercado de medicina diagnóstica, 70% dos pacientes e da receita que os laboratórios recebem vem das operadoras. Isso é muito representativo para a estratégia que você tem de se manter vivo em um mercado altamente competitivo. E o SUS acaba representando aproximadamente 20% desse mercado. Então, assim, de forma geral, está claro que os mercados estão em mesas separadas. Eu posso até dizer que, durante o Covid, se uniram mais um pouco, principalmente quando foi obrigado a registrar os resultados positivos e negativos no Registro Nacional de Saúde, ou seja, estava o mercado público e o mercado privado guardando seus dados de positividade da pandemia em um mesmo banco de dados. Naquele momento, eu vi o Brasil caminhando para uma gestão epidemiológica conjunta, mercado público e mercado privado se unindo. Mas passando a pandemia, nós ainda vemos muitos silos de decisões. Por exemplo, todos falam de inteligência artificial e falam de gestão de dados e foco no paciente. Mas os dados estão em silos, cada laboratório guarda o seu, cada hospital guarda o seu, o mercado público não sabe de nada e o paciente, quando transita entre esses dois setores, eles transitam de forma fragmentada. Então, acho que o Brasil ainda tem muito a evoluir no que se fala em visão única dos dois setores. A pandemia provocou um pouco, a gente viu que deu certo, mercado privado e público. Existem, né, Elias, algumas iniciativas, principalmente acho que a Prefeitura de São Paulo, ela se uniu com alguns players para diminuir o número de filas, abriu as operações noturnas para atender o mercado público em um momento até de ociosidade operacional, mas eu acho que o que a gente vê na Europa é um mercado muito mais publicamente e para a população desenvolvido, e aqui você tem um foco no paciente, mas querendo reter o paciente só dentro da sua operação, e no todo não se une muito o mercado público e privado. Mas as instituições estão fazendo esse papel. A CBDL, a Abramed, muitas instituições estão fazendo esse papel de tentar trazer o mercado público e privado e terem discussões com as entidades públicas. São guerreiros, porque estão quebrando pedras, mas ainda assim, o nível de evolução, eu acredito que a gente esteja aqui uns 5 anos atrás do que já aconteceu na Europa, tá, Elias? Puxa vida, olha só, quer dizer, há um grande caminho aí, né, a ser percorrido, porque às vezes você anda um ano, mas lá fora já estão andando 3 ou 4, né? Então realmente tem um caminho muito O ágil. amadurecimento, Elias, dessa relação pública e privada lá fora é muito maior do que no Brasil hoje. Puxa vida, e também, né, Renato, pelo que a gente observa, né, em relação a planos de saúde, hoje não tá fácil, né, arcar com esse nível de custo, né? Às vezes as empresas, né, estão na linha da coparticipação, mas às vezes, né, o colaborador não tem a condição de pagar a diferença, enfim. Quer dizer, isso vai inchar cada vez mais a saúde pública, né? Tem essa mentalidade do diagnóstico preventivo na saúde pública, como você trouxe, que lá fora tem essa preocupação, porque sem dúvida alguma, né, algo preventivo, né, evita um custo mais elevado do amanhã. Elias, eu vou usar como exemplo para responder essa pergunta. Eu fiz algumas reuniões com empresas dos Emirados Árabes
empresas focadas em genômica que queriam vir para o Brasil. Por exemplo, os Emirados Árabes já mapeou geneticamente 70% da sua população. Aqui, as iniciativas de mapeamento genômico no Brasil, do setor público, se você contar no dedo, você tem 2, 3 projetos que não coletaram mais de 15 mil DNAs. Nossa. Então, assim, falar de medicina preventiva e até no setor privado, Elias, se você pegar hoje, olhar o mercado de genética, 70% do mercado de genética não é pago pela operadora, porque nem ela ainda, junto com a ANS, colocou no rol da ANS. Então, assim, de qualquer forma, o mercado de genômica hoje, ele não é incentivado pelo governo. Existem projetos, as instituições e as empresas têm conversado com o governo, mas é muito difícil você falar de medicina preventiva pública quando a atenção primária é muito deficitária ainda para a população brasileira. Eu iniciei minha fala falando que 20% da receita dos laboratórios vem do SUS, mas é para 75% da população. Então você vê que 25% da população é desproporcional. Um ponto que tem acontecido muito, falando um pouquinho disso, é que o mercado ele vem nas grandes capitais verticalizando nas operadoras. A operadora começa a sua operação pela capital, vai crescendo pela região metropolitana e depois vai indo para aquelas cidades polos. As operadoras estão conseguindo ganhar escala e verticalizar as operações nas capitais, para que ela consiga sobreviver à pressão de custos. Mas, a partir disso, também as pequenas cidades que viviam muito mais forte do SUS e do particular começam a se relacionar com essas operadoras. Então, hoje, você vê nas grandes capitais um mercado extremamente pressionado por custo, né? Até porque a gente vê no último trimestre até o resultado das operadoras foi melhor, mas foi melhor porque teve um repasse de preço muito grande e teve um controle na sinistralidade muito alto. Mas você não vê hoje nenhuma operadora falando publicamente de forma sólida e de forma que a gente acredite um trabalho focado na prevenção. Então, a prevenção na saúde, ela precisa vir de uma política pública. A operadora ela está tão no limiar do custo que ela acaba focando muito no controle total da sua operação e ela verticaliza para conhecer essa operação. Diferente do SUS, que está buscando um atendimento básico, atendimento primário da população, do médico, da família. Quando você olha as despesas hospitalares do SUS, normalmente os pacientes chegam nos hospitais públicos muito mais críticos do que eles chegam no privado, porque eles já têm acesso a um tratamento anterior que faz com que eles tenham ainda um acompanhamento maior. Quando você olha o hospital público, ele já chega crítico. Ele não se tratou preventivamente. Então, ainda existe uma deficiência muito grande da prevenção no mercado público e ainda existe um foco muito grande no controle de custos das operadoras e na pressão. Eu acho que muitos grandes players estão falando de genômica, estão falando de molecular, de novos exames, mas muitos estão ali atendendo uma parcela muito pequena da população. É um mercado de medicina preventiva que cresce em torno de 35% ao ano. É um mercado que é necessário todos os laboratórios investirem, estarem atualizados e trazerem novos exames.
Diferente do mercado geral, que cresce entre 8% e 10% ao ano, a medicina preventiva cresce 35% ao ano. Ela já é uma realidade para todos, até o mercado de apoio de referência viabiliza o acesso a exames que os laboratórios menores ainda não conseguem fazer. Mas, Elias, como política pública, nós ainda estamos muito atrasados. Não tenha dúvida, e você levantou esse aspecto, sem dúvida, entre tantos, né, muito importante, que a base da pirâmide está na saúde pública, né, com algumas exceções de algumas cidades, por exemplo, São Caetano do Sul tem uma saúde pública maravilhosa e toda a população recorre, né, com segurança à saúde pública, mas infelizmente, né, é uma exceção à regra, né, e realmente a saúde pública tem que estar com 10 olhares aí em relação a isso, porque a base da nossa população está inserida nela. Agora, Renato, em relação a esse mercado que você citou, né, também aí, um mercado, né, de grande volúpia, né, segredo do sucesso, a gente sabe que é trabalho, investimento, inovação, excelência, gente qualificada, enfim, né, é um somatório de capacitações e qualificações. E o DB, o Diagnóstico Brasil, vem crescendo 2 dígitos a cada ano, mais de 20%, né? Então, eu queria que você apresentasse um pouquinho sobre a atuação do Diagnóstico Brasil para quem está nos acompanhando. O Diagnóstico Brasil hoje possui uma rede de laboratórios atendidos de aproximadamente 10 mil laboratórios. E muito se fala em atender rápido os clientes. Em um Brasil continental, atender rápido os clientes com um laboratório centralizado é muito mais difícil do que com laboratórios descentralizados. Então, quando se falava em ganhar escala, gestão de custos, produtividade, investimento em alta tecnologia, o DB ele inovou, ele descentralizou. Ele está em Goiânia, ele está em Minas Gerais, ele está em Recife, ele está em São José dos Pinhais, ali do lado de Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Com toda essa atuação, o DB conseguiu estar mais próximo do mercado de pequeno laboratório. O que é que aconteceu no Brasil? Nos últimos 10 anos, Elias, aproximadamente 350 laboratórios dos maiores foram adquiridos por grandes grupos. DASA comprou a grande maioria, Fleury comprou outra maioria, Seibin também fez algumas aquisições relevantes, e esses laboratórios eles se tornaram bastante competitivos pela escala e pela gestão de custo. Os pequenos laboratórios, eles tinham que ser atendidos na cadeia de distribuidores do mercado in vitro. Eles só tinham acesso a equipamentos e tecnologia através desses distribuidores, que normalmente, pelo Brasil ser continental, conseguiam atender os pequenos com um custo elevado. Então, quando o DB ele começou a descentralizar a sua produção, ele deu a oportunidade aos pequenos laboratórios de aumentar o percentual de terceirização e começar a terceirizar exames um pouco mais básicos. Isso fez com que os laboratórios conseguissem sobreviver com prazos melhores e tornar os custos fixos que eles tinham na operação em custos variáveis, porque ele terceirizou um pouco mais ali da sua operação, ele desceu um nível um pouco de exames mais básicos, e boa parte desse mercado, eu estou falando hoje de 28 mil laboratórios no Brasil, postos de coleta, 15 mil praticamente terceirizam para os grandes laboratórios de apoio. Desses 15 mil, 10 mil estão com DB. Então, essa descentralização fez com que o DB ficasse muito mais próximo dos clientes, pudesse oferecer
o mínimo que seja, Elias. Eu estava conversando com você hoje mais cedo, que eu estava em Manaus. Sim. Imagina em Manaus um laboratório quebrou a máquina de bioquímica. Ele, de repente, liga e fala: DB, você recebe em Goiânia minha bioquímica toda em 3 dias? Então, isso é extremamente importante para a manutenção do nível de serviço, para a competitividade e para a sobrevivência dos pequenos laboratórios no país. Então, o DB, eu acho que fez esse papel, além de uma gestão de produtividade, de custos muito forte. Estar mais próximo do mercado foi o que fez a diferença do DB em relação aos outros players que têm normalmente as suas operações centralizadas e não tem jeito, a logística é injusta. Então, o DB conseguiu não só da porta para dentro, reduzir o prazo, como da porta para fora também, com essa estratégia inovadora da descentralização nos principais polos de saúde do Brasil. Perfeito. Quando a gente fala uma empresa de sucesso, né, é uma forma muito simples, né, de resumir tudo que tem por trás, né, de cada letra desse sucesso, né? Então, você já nos trouxe aí um pouco desses apetrechos aí que tornam, né, o DB, o Diagnóstico Brasil, uma empresa consolidada no mercado. Agora também, Renato, eu vi entre várias das suas, né, capacitações e qualificações, né, primeiro, engajar equipes por metas, que não é moleza, hein? Meta né? Ó, parabéns, você bateu a meta, mas quem não bateu também, vem cá, meu filho, vamos bater um papinho ali. Enfim, não é moleza, né? E também me chamou a atenção alguns comentários, né, sobre você, que é o líder que compartilha conhecimento. Isso é fundamental, sem dúvida alguma, né? Aquela história da minha vida é um livro aberto, realmente vamos compartilhar, vamos trocar experiência, porque nessa troca tanto a gente ensina quanto a gente aprende, né? Isso é fundamental. E eu li um texto também seu sobre uma reflexão, como ser melhor hoje do que ontem, né? Então, com todas essas capacitações de experiência, você já conseguiu encontrar a resposta para essa pergunta que você mesmo provocou? Elias, eu vou te contar um pouquinho através das minhas primeiras dores. Quando eu estava no varejo, o varejo existe uma pesquisa de mercado que ela é muito boa, chamada Nielsen. Muitos conhecem a Nielsen, né? E quando eu assumi a gestão comercial lá em 2011 do Laboratório Álvaro, a primeira pergunta que eu fiz: cadê a Nielsen da saúde? E eu falei: não tem. E naquela época, os relatórios que hoje são referências da CBDL, os relatórios da Abramed, que também são referências, não existiam de forma muito pública. E eu falava: para onde eu vou? Como é que eu vou sair do varejo e ir para um laboratório de referência e eu vou ficar na mão do representante comercial me dizer o que é que eu tenho que fazer? O poder das empresas não é ter só uma equipe forte, é saber para onde ela tem que ir. E eu descobri um negócio muito interessante. O DataSUS, ele é maravilhoso. Você precisa ter uma pessoa técnica de dados para trazer informações. Então, hoje, pelo DataSUS, você consegue, e cruzando o DataSUS com o portal da transparência, você consegue saber todos os laboratórios que estão ativos no Brasil. Você consegue saber o porte de faturamento deles. Cada laboratório tem lá no seu setor se ele terceiriza ou não, para quem ele terceiriza. Então, essa minha ânsia de poder direcionar melhor a equipe e esse meu choque em saber que não tinha uma Nielsen no mercado de saúde fez com que eu me apoiasse muito no DataSUS. Formei uma equipe boa de analistas e com essas informações você consegue orientar melhor sua equipe. Então, o grande ganho do negócio é saber quantos laboratórios existem no Brasil, inclusive quando ele nasce, quantos fecharam. Por exemplo, você viu na minha fala anterior, 350 laboratórios foram comprados
mas está lá na Receita Federal, ele baixou o CNPJ por incorporação. Nessa época de 2011, quando a gente perguntava quantos laboratórios foram comprados na sua região, o representante ele tinha que tentar lembrar. Quando o próprio DataSUS e a Receita Federal dá essa informação. Então, o grande fator que me fez pensar de forma diferente no mercado de medicina diagnóstica foi conhecer os dados públicos que existem sobre esse mercado. Hoje, existem algumas startups que fazem a mineração desses dados e fornecem eles de forma mais simples. Mas são coisas que aconteceram dos últimos 6, 7 anos para cá. Há 15 anos atrás, só sabia aonde estava o mercado quem conhecia bastante o DataSUS e o Portal da Transparência. Então, conhecer as fontes públicas de dados e o quanto se gasta com determinados tipos de exames no mercado público e no painel contábil das operadoras de saúde, porque ela diz lá qual procedimento ela fez o pagamento, me fez poder interagir com a equipe de vendas, né, e com a equipe de atendimento dos laboratórios, com análise mais epidemiológica de, são esses exames que estão crescendo, são esses laboratórios que terceirizam para quem e terceirizam quanto. Então, esse trabalho de análise de bases públicas me favoreceu muito a responder essa pergunta, como ser melhor hoje do que ontem, estudando e tendo informações que se tornam diferencial competitivo quando bem executadas. Porque também ter muito dado e não usá-lo de forma adequada não adianta nada. Então, transformar o dado estratégico em um planejamento estratégico e poder desenhar que para trabalhar aquela estratégia, você pode cortar um pedacinho do bolo e dizer assim, nessa estratégia você atua aqui. A estratégia não fica só pela estratégia. A estratégia se transforma em um plano de ação tático que, desdobrado para todas as suas responsáveis, se transforma em um plano operacional. Então, fazer esse desdobramento, Elias, de dados públicos cruzando com seus dados internos e em uma priorização estratégica, você consegue saber aonde você tem que atuar para atingir seu objetivo macro. Ou em empresas, ou em laboratórios, ou em clínicas, ou em hospitais, ou em home care. Assim, de forma geral, você consegue, se tiver essa disciplina estratégica e se tiver essa vontade, porque é muito fácil desistir de colher essas informações. Se você tiver essa disciplina estratégica, você consegue, através de uma boa execução, ter um diferencial competitivo e crescer no mercado. Não tenha dúvida. Parabéns, Renato, porque esse teu incômodo e essa tua antevisão dos fatos, né, te colocou no camarote aqui desse segmento, desse mercado, e realmente antevendo, né, toda essa busca por startups e sem dúvida algum, mercado de aquisições, fusões, e principalmente também de prestação de serviço, né, porque é natural, pelo que eu tenho observado, os laboratórios terem isso, né? Uma contratação de prestação de serviço, né? Mesmo hoje o mercado se confunde entre concorrência e parceria comercial, né? Isso acontece muito. Então, parabéns por essa tua antevisão mercadológica e realmente eu acho que o incômodo sempre é importante para fazer com que a gente, né, saia daquele ponto em que a gente se encontra estagnado. Olha, eu quero te agradecer demais, Renato, porque a gente falou que ia ser uma conversa inspiradora, enriquecedora, e realmente não enganamos quem está nos acompanhando, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final e também, né, aberto a algum tema que você gostaria de abordar que a gente não tratou aqui.
Eu acho que você finalizou sua frase, aliás, com um ponto muito importante e que é um diferencial estratégico do DB. O DB é um laboratório exclusivo de apoio a outros laboratórios e outros hospitais. Isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito grande com o desenvolvimento de cada laboratório no país. Tá? Eu acredito muito que a estratégia do DB por si só ela é vencedora, ela vem ganhando a confiança do mercado cada vez mais, e eu entendo que o mercado precisa de consultorias e precisa de orientações para poder desenvolver mais o trabalho. Então, se eu pudesse recomendar, eu recomendaria que todo laboratório nesse país tivesse um estudo básico de quais são os principais laboratórios da sua região, quais são os principais hospitais, para onde eles mandam seus pacientes e seus exames, conheçam essa operação, mas tenha uma governança de produtividade, de investimento e de custos muito boa. Eu sei que hoje existem muitos laboratórios que eles prezam muito pela produção do exame, 100% dos seus exames, mas é super importante que em um mercado pressionado por custos, pressionado por produtividade, que eles tentem olhar mais para fora. Olhar para dentro é importante, é vital, mas olhar para fora garante o futuro. Então, estudar um pouco o mercado, poder trazer essas informações e poder saber quais são as grandes oportunidades é vital para que você possa direcionar o crescimento da sua empresa. Não tenha dúvida. E realmente olhar para fora te mostra um caminho a seguir ou um caminho para não seguir também, né, Renato? A não seguir. Também a não seguir. Perfeito. Olha, Renato, que alegria ter você aqui. Como eu disse, né, use e abuse aqui do nosso diagnóstico por dentro do mercado, que ele foi criado justamente, né, para o setor poder trazer as novidades, discutir ideias, enfim. Então, estaremos sempre aqui à tua disposição. E olha, parabéns pela tua trajetória. Sem dúvida alguma, aprendemos muito com você. Parabéns, Renato. E use e abuse aqui do nosso diagnóstico por dentro do mercado. Eu que agradeço, para mim é uma honra e estou à sua disposição, Elias, e para todos os telespectadores que quiserem conversar comigo, é fácil me encontrar. Estou sempre no mercado aí, estou nos congressos, estou junto com a CBDL, mando um abraço para o nosso presidente aí, para toda a diretoria da SBDL também, tá? Muito bom, muito obrigado, Renato. Seja bem-vindo sempre. Então, pessoal, você já sabe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho, mande comentários e compartilhe os nossos programas. Obrigado por estar conosco e até o próximo Diagnóstico por Dentro do Mercado. Tchau, pessoal!